Recentemente têm surgido várias informações concernente à profecia de São Malaquias, a profecia dos papas. E com o agravamento da saúde física do Papa Francisco, que teve uma pneumonia e problemas respiratórios, trouxe à tona os escritos e uma profecia antiga que foi entregue a São Malaquias. No programa de hoje, vamos falar sobre essa temática e uma breve história dos papas. Por favor, lhe peço, subscreva o nosso canal aqui no YouTube, é muito importante. Partilhe os nossos conteúdos nos seus grupos do WhatsApp. Aqui no Facebook temos uma página, é muito importante, partilhe, comente e mostre aos seus semelhantes. Aqui no TikTok também temos um perfil, siga-nos. E no programa de hoje vamos falar sobre essa antiga profecia entregue ou dedicada aos papas, ao fim do mundo. Será que estamos a viver os últimos tempos? O que essa profecia que foi entregue a São Malaquias quer nos dizer? E quem é Pedro II ou Pedro Romano? Aquele que, de acordo com essa profecia, será o último papa da história. Não saia daí. Fica ali ligado, que no programa de hoje vamos falar disso e de muito mais. A história do papado é rica e complexa, refletindo os desafios e as mudanças que a Igreja Católica enfrentou ao longo dos séculos, desde os tempos de perseguição até os dias atuais. O papado tem sido uma força contínua e resiliente na história do cristianismo e do mundo. Ao longo dos séculos, mais de 260 papas serviram como líderes espirituais da Igreja Católica, cada um contribuindo de maneira única para a direção e o desenvolvimento da fé católica. Através da sua liderança, o papado continua a ser uma presença central na vida espiritual de milhões de católicos ao redor do mundo. Vários noticiários, várias empresas, vários historiadores e várias pessoas têm trazido à tona nos dias atuais essa grande profecia. E o que é que nós, além das crônicas, podemos dizer a respeito disso? Realmente, São Malaquias proferiu essas palavras, trouxe consigo uma profecia cadente para os dias atuais? Bom, vamos entrar nos detalhes para nós compreendermos. É necessário deixar claro para os nossos telespectadores, a todos aqueles que nos seguem, São Malaquias não trata-se de profeta Malaquias que existiu no Antigo Testamento, ou aquele cujo o seu livro está registrado no Antigo Testamento. Trata-se de um arcebispo, um monge, um homem dedicado à Igreja Católica. Nascido em 1094, isto é, na Irlanda, formou-se como um monge admirado e se entregou à causa da Igreja. Bom, de acordo com a sua história, foi um arcebispo, uma pessoa dedicada às coisas de Deus. Ele veio a falecer em 1148. Bom, isto é, a caminho para que pudesse se encontrar com o Santo Papa. De acordo com a história, não é? É um homem que viveu no século XII e a história narra que era realmente uma boa pessoa, um bom arcebispo. Veio a ser canonizado pela Igreja e ser uma pessoa importante, ser chamado como um santo da Igreja. Bom, a história de São Malaquias é realmente simples, não traz consigo várias coisas, apenas os historiadores dizem foi alguém que se dedicou a essa igreja, a Igreja Católica Romana. Mas, de acordo com recentes informações concernentes à saúde do próprio Papa Francisco e também com aquela saída brusca do Papa Bento XVI, a profecia de São Malaquias foi trazida à tona novamente. Bom, como é que foi surgir essa profecia? Foi apenas depois de 450 anos, isto é, no século XVI, que veio à tona esta profecia. Ademais, não se havia falado, nem dito, nem manuscrito existia, não é, naquela época, isto é, no século XII, concernente a esta profecia. A profecia do São Malaquias apenas surgiu depois do fim, não é, do reinado do Papa, isto é, no século XVI. Parece que iria haver um novo conclave, uma nova formação para que pudesse se eleger um novo Papa. Ali usaram a profecia de São Malaquias para que pudesse, não é, ser uma prova, demonstrar que realmente
haveria sim essa profecia e deveria se cumprir nos últimos tempos. O que é que realmente essa profecia nos diz? Trata-se de alguns dísticos, de 112 a 115 prescrições que narram, não é, a história dos papas desde Celestino II. Parece que são 74, 72 papas que foram narrados dentro desta profecia. E essas profecias foram narradas até ao século XVI. E de acordo com o próprio São Malaquias, ele nunca chegou a dizer sobre esta profecia. Mas através do historiador Ion, que vai trazer à tona esse escrito, não é, com alguns historiadores que vão descrevendo, eles queriam mostrar ao mundo que estamos a viver sim os últimos tempos da história dos papas. A profecia atribuída a São Malaquias, bispo de Armagh, Irlanda, no século XII, não era conhecida até 1595. Os pesquisadores chegaram à conclusão de que foi forjada por interessados políticos que queriam colocar sob a cátedra de Pedro o cardeal Simoncelli de Oriveto, precisamente indicado pelo Espírito Santo mediante o dístico de Antiquitate Urbis. A falsidade da profecia logo se evidenciou, pois foi eleito Papa não Simoncelli, cardeal Sfondrath. A profecia é um instrumento da desonestidade política e não merece crédito. Conforme nós já dissemos, até então essa profecia não tinha nome nem ouvido naquela época. Só em 1595, conforme nós já dissemos, com a proclamação para a eleição do novo Papa, Simoncelli era alguém que queria, não é, candidatar-se a este cargo de pontífice de sua santidade. E eles utilizam essas profecias para darem crédito de que realmente havia uma linhagem a ser seguida para que as profecias pudessem ser cumpridas. O curioso é que as profecias de São Malaquias, elas se encaixam, não é, realmente dentro dos padrões dos papas que aconteceram nesse período, desde o século XII até o século XVI. E de acordo com alguns historiadores, ou com a própria profecia, dizem que com a eleição do Bento XVI, isto é, em 2013, dava-se o início do fim dos tempos ou dos últimos papas. E esses papas deveriam preparar a igreja para o grande momento de tribulação e o final da história. E o último papa deveria ser Pedro II, ou Pedro Romano, aquele que iria, não é, dirigir ou conduzir as ovelhas até os tempos difíceis que a própria igreja deveria, não é, viver. Então, são essas profecias que foram surgindo, por exemplo, nos últimos tempos, vários estudiosos, historiadores, o Google, o próprio YouTube está cheio desses vídeos, mostrando claramente, trazendo à tona sobre essa história dos papas. A esse santo atribui-se a famosa profecia dos papas, que terá sido escrita em 1139, quando Malaquias passou um mês em Roma. Consta de 111, segundo os outros 113 dísticos latinos que tentaram caracterizar a figura de cada pontífice desde Celestino II até Pedro II, que deverá presenciar o fim do mundo. Bom, a bem da verdade, nós aqui podemos compreender que a Bíblia fala sim de algumas profecias concernentes aos papas, mas estamos certos que a profecia de São Malaquias, um bispo da Igreja Católica Romana, foi forjada com fins políticos para que se pudesse, não é, dar eleição a Simoncelli. E o que veio acontecer em 1595 foi eleito um outro papa, um papa, não é, da Itália, um outro papa, em vez de Simoncelli. Então isso mostra claramente que havia interesses políticos por detrás dessas profecias que eram entregues ao autor, que era o São Malaquias. Durante cerca de 400 anos, isto é, desde São Malaquias, de 1148 até o opúsculo de Leon Vitae, em 1595, jamais autor algum fez alusão aos oráculos de São Malaquias. Nem os historiadores medievais e renascentistas, ao escrever a vida dos papas, mencionam tal documento, que certamente deverá ser citado
caso fosse conhecido, e por que motivo, em que circunstâncias teria este caído em mão de Chacon? Seu comentador, após 450 anos, o editou pela primeira vez. São Malaquias, enquanto vivia, deixou um legado muito grande. Deixou uma fama de santidade que foi seguida por muitos. E de acordo com o Papa Clemente III, o canonizou, isto é, em 1119. Ali nós podemos ver que ele faz parte da história da Igreja. Agora queremos entrar nos mais profundos detalhes para tentarmos explicar um pouco sobre a história dos Papas. Bom, a história dos Papas remonta dos tempos mais antigos, desde o primeiro século da era cristã. Data a história, de acordo com a própria Igreja, eles dizem que o primeiro Papa foi o apóstolo Pedro, que teve como seu martírio por causa da sua defesa de Cristo. Simples. Pedro foi aquele que veio ser martirizado por causa da sua bondade e por causa de testemunhar a Cristo. E de acordo com a Igreja, eles acreditam que Pedro é o primeiro Papa da Igreja e depois vão surgindo vários Papas. E só depois, a época em que Constantino vai favorecer, vai terminar com a perseguição para com os cristãos e com o Edito de Milão, que aconteceu em 313, cessou a perseguição aos cristãos, só ali que os papas começaram a respirar. Antigamente, eles faziam as suas eleições às escondidas e faziam os seus cultos às escondidas, para não serem martirizados. Mas depois do Edito de Milão e também da promulgação por parte de Constantino, os papas começaram a emergir, começaram a ter algum poder religioso e foram se associando ao poder político. E ali a história dos papas vai se alastrando, vai andando até os dias de hoje. Observada esta diferença, julgam alguns críticos que a profecia de São Malaquias foi forjada justamente nesse ano de 1990, quando o falsificador já conhecia parte da história dos papas que ele havia de caracterizar, ficando-lhe desconhecida a outra parte, a do futuro. O ensejo para se inventar a profecia terá sido o conclave de 1590, após a morte de Urbano VII. O certamente foi árduo durante 1 mês e 19 dias. E o que a Bíblia fala concernente, a esta profecia de São Malaquias? E o que nós podemos tirar delas como exemplo para os dias de hoje? Do ponto de vista protestante, o papado não é uma instituição de origem divina, mas resultou de um longo e complexo processo histórico. As Escrituras não apontam esse ofício como uma ordenação de Cristo à sua Igreja. É verdade que o Senhor proferiu a Pedro as bem conhecidas palavras: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Mateus 16, 18. Todavia, isto está muito longe de declarar que Pedro seria o chefe universal da Igreja, o primeiro Papa, e que a sua autoridade seria transmitida aos seus sucessores. Sucessão apostólica. Voltando sobre essa profecia de São Malaquias, realmente vários críticos, vários historiadores não dão crédito a estas profecias. Simples porque durante 450 anos nunca se falou sobre isso. Nem nos manuscritos mais antigos da Igreja se encontram esses escritos. Nem seus contemporâneos, nem qualquer pessoa havia dito ou prescrito sobre essas profecias. Logo, caem por terra, não são profecias correntes. Por exemplo, há dia nós vimos a TV Zimbo proclamar, nos seus murais do Facebook, de há uma profecia antiga escrita há mais de 900 anos, dedicada ou entregue ao padre ou ao arcebispo São Malaquias, datam o fim do mundo. Bom, simples, a Bíblia não traz consigo clara evidência, não traz detalhes sobre o fim do mundo, mas traz alguns lampejos, algumas ideias, algumas luzes. E de acordo com o livro do Apocalipse, nos chama a atenção de que realmente existe a destruição para com as 7 colinas. Bom, vários estudiosos têm, contextualizado de que a cidade de Roma, por estar dentro das 7 colinas, talvez seja essa cidade que será destruída. Bom, nós não temos clareza suficiente ou veracidade suficiente para testemunhar esses ditos ou esses argumentos. Mas o que a Bíblia nos diz com o próprio livro de Apocalipse, que realmente haverá um tempo de grande angústia, haverá um tempo de grande angústia, haverá o tempo da tribulação, haverá,
a influência do anticristo. E talvez ali poderemos ter a presença, não é, de alguns papas que irão decidir o final do mundo. O facto é que nós estamos a viver momentos difíceis, momentos solenes, momentos que nos fazem refletir sobre as ações e sobre o que o futuro nos reserva. Mas a profecia de São Malaquia não se torna além de uma falácia ou de uns escritos inventados pelos homens para tentar, não é, ganhar de uma forma política uma eleição papal. Entre os prelados mais em vista achava-se o cardeal Simoncelli, cidadão de Orvieto e antigo bispo desta cidade. Ora, pensa-se que os amigos de Simoncelli pretenderam favorecer a eleição deste candidato, apresentando-lhe aos interessados uma lista profética de papas que o sufragado pelo Espírito Santo após o pontífice de Urbano VII era o Papa de Antiquitate, ou Papa da antiga cidade. A história de São Malaquia ou as suas profecias nos sirvam de lição ou de alerta. Realmente estamos a viver momentos tenebrosos, momentos difíceis, momentos em que devemos olhar para a Bíblia, para as suas profecias e estudá-las de uma forma profunda, para nós compreendermos realmente como é que serão os finais dos tempos. Mas é necessário compreender que realmente o anticristo, a besta, não é, e o grande dragão se unirão nos últimos dias, se unirão naqueles grandes dias para pelejar contra os filhos de Deus. E a besta, que o anticristo, virá dentro da igreja. Há um poder religioso que irá emergir nos últimos tempos para poder destruir os santos. Logo, com essa doença do Papa Francisco, nos traz várias indagações e vários argumentos. Para alguns historiadores, alguns arqueólogos e pesquisadores, dizem que Papa Francisco talvez já venha a falecer. E isso é muito normal acontecer na história. Vários líderes religiosos, vários homens grandes e poderosos, quando morrem, levam tempo para anunciar a sua morte. Quem sabe, talvez Francisco já veio a falecer e a igreja precisa se encontrar, precisa procurar mecanismos e forma para anunciar ao mundo, não é, o passamento físico do Papa Francisco. Mesmo que ainda ele não venha a morrer, nós acreditamos que é um senhor de idade avançada, com 82 anos, uma idade bastante avançada e que não irá demorar muito tempo para estar no mundo dos vivos. Ali vem a pergunta: será que estaremos presentes ou na presença de emergir dentro da igreja o Papa Pedro II ou Pedro Romano, aquele que irá terminar, não é, com a história da igreja e conduzir os fiéis até o grande dia da perseguição? Bom, nós não sabemos. A única coisa que sabemos é que estamos a viver, sim, momentos difíceis, momentos sublimes, momentos singulares, e devemos voltar para a Bíblia, aprender de perto as profecias para não sermos apanhados de surpresa. As primeiras gerações de cristãos não entenderam as palavras de Cristo dessa maneira, tendo em que não se vê em todo o Novo Testamento qualquer noção de que Pedro tenha ocupado uma função formal de liderança na igreja primitiva. No programa de hoje, nós aprendemos sobre essa suposta pseudo-profecia de São Malaquias. Nascido na Irlanda, conforme nós já dissemos, no século XII, um monge ou um bispo estimado que foi canonizado pela igreja e que realmente deixou muita coisa boa. Era um homem dedicado à igreja, mas nós não estamos certos, não temos certeza se realmente ele teve essas visões da parte de Deus ou se realmente ele escreveu isso. Hoje, 450 anos se passaram, um silêncio enorme. Só depois da possível eleição que vai surgir através de alguns poderes políticos essas profecias para favorecer alguns grupos. Portanto, você que nos segue aqui no nosso canal Além das Crônicas, por favor, te peço mais uma vez, partilhe os nossos conteúdos, subscreva o nosso canal aqui no YouTube, é muito importante. Aqui no Facebook, siga-nos, no TikTok, por favor, partilhe e comente, nos ajude a crescer. Lembre-se sempre que é necessário compreender essas coisas, estarmos aqui para presenciarmos aquele grande dia. Nunca se esqueça, dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Te vejo lá, aquele abraço.